Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão, ao vivo aqui pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. É com muita alegria que nós estamos aqui. O programa que é produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil, né? Onde você vai aí na palma da sua mão, já se cadastrou, já se inscreveu na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube, então você acompanha o JR23 onde você estiver. Mas agora, sem muita história aqui, vamos direto para aquilo que interessa, né? Que são os assuntos, as notícias do dia, seja de Franca, da nossa região, os principais destaques pelo Brasil, você confere. Confere agora alguns dos destaques do programa de hoje. Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar furtar diversos objetos de uma igreja na rua José de Alencar, região da Estação, em Franca. O alarme do local disparou, alertando a equipe da Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Tiago Henrique Mota, invadiu o prédio e separou panelas, fios, ferramentas, tomadas e uma máquina de alta pressão. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele entrou pela janela da cozinha e saiu minutos depois carregando uma panela. O medo de ser estuprada assombra grande parte das brasileiras e não é à toa. 6 em cada 10 pessoas conhecem uma mulher que sofreu violência sexual. O Ministério da Saúde divulgou há pouco um balanço atualizado desses casos no Brasil. A novidade é que Pernambuco agora entrou na lista, tem casos confirmados. Antes apareciam apenas São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR23. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo Sem Fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. O JR23 traz sempre as informações do setor policial. Você conferindo aquilo que foi destaque nas últimas horas em toda a nossa região. Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar furtar diversos objetos de uma igreja na rua José de Alencar, região da Estação, em Franca. O alarme do local disparou, alertando a equipe da Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Tiago Henrique Mota, invadiu o prédio e separou panelas, fios, ferramentas, tomadas e uma máquina de alta pressão. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele entrou pela janela da cozinha e saiu minutos depois carregando uma panela. Com o disparo do alarme, um membro da igreja acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ainda dentro do prédio. Ele tentou fugir pulando o muro e entrando em uma casa vizinha, mas foi detido rapidamente. Os objetos separados pelo suspeito foram recolhidos pela polícia e devolvidos ao responsável pela igreja. O caso foi registrado no plantão policial de Franca como furto qualificado. O homem, que já possuía antecedentes criminais e era procurado pela justiça,
é usuário de drogas e vivia em situação de rua. Ele permaneceu preso e à disposição da justiça. 2 homens ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, em um acidente de trânsito no Jardim Vera Cruz, em Franca. O motorista passou mal e bateu na traseira de outro veículo que esperava o sinal abrir. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança e as causas serão investigadas pela Polícia Civil. Um morador de Miguelópolis, na região de Franca, viveu momentos de terror na noite desta segunda-feira, após ter a casa invadida por 3 homens encapuzados e armados. O crime aconteceu por volta das 23h45, na rua Casemiro Almeida Barreto. Os bandidos levaram uma caminhonete Toyota Hilux, além de objetos pessoais. O JR 23 sempre traz as informações da área da segurança para você que está ligado aqui no canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora conferir o resumo das informações do setor policial. Tivemos aí apreensões e prisões. O medo de ser estuprada assombra grande parte das brasileiras e não é à toa. 6 em cada 10 pessoas conhecem uma mulher que sofreu violência sexual e quase 60% já ouviram falar de uma vítima com menos de 13 anos. Boa parte dos brasileiros conhece alguma história de alguma menina ou mulher que foi estuprada. Então isso é muito grave e aponta para a necessidade da gente tirar, né, esse tema da invisibilidade, enfrentar o tabu, o estigma que tem em torno desse tema, para poder enfrentar essa tragédia que está, né, em milhares de lares, afetando milhões de pessoas. Entre as entrevistadas, 15% das mulheres declararam ter sido estupradas, o que representa quase 13 milhões. Outro dado alarmante é que 6 em cada 10 meninas violentadas não contaram para ninguém. Muitas vezes a vítima não tem nem noção, não tem nem a consciência de que está sofrendo uma violência. Isso passa também pela vergonha, passa pelo medo, né? Muitas vezes essas vítimas sofrem ameaças dos agressores, né? E também existe todo um estigma em cima da vítima que faz com que elas tenham medo de que não acreditem na palavra dela. Os brasileiros, porém, reconhecem a vulnerabilidade das vítimas com menos de 13 anos e que elas não estão preparadas para serem mães. E 70% das mulheres gostariam de ter a opção de interromper legalmente a gravidez em caso de estupro. O levantamento apontou ainda que falta conhecimento sobre a violência sexual e os direitos das vítimas. A legislação é muito omissa com as mulheres e as meninas que sofrem esse crime e não procuram denunciar. Ela deve procurar o conselho tutelar, os centros de atendimentos. Só que assim, quando a gente fala disso na capital, a gente tem uma leitura bem clara do que acontece. Quando a gente já vai para o interior, sobretudo norte, nordeste, as coisas ficam mais difíceis ainda. É você imaginar que uma menina de 13, de 11, 12 anos, ela está vivendo uma situação e às vezes ela é utilizada até como esposa de um cara bem mais velho. Então, a própria ausência de informação faz com que esse crime se perpetue pelo tempo. O Ministério da Saúde divulgou há pouco um balanço atualizado desses casos no Brasil. A novidade é que Pernambuco agora entrou na lista, tem casos confirmados. Antes apareciam apenas São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. 3 casos em Pernambuco com 2 mortes. Com isso, agora temos 8 mortes confirmadas por contaminação por metanol em bebida alcoólica em todo o país. 41 casos confirmados em todo o país, 33 deles aqui em São Paulo. Como vocês disseram, 100 mil garrafas foram incineradas hoje pela Polícia Civil. A gente falou desse caso aqui, essas 100 mil garrafas foram apreendidas no dia 3 de outubro na zona leste de São Paulo, em um galpão que funcionava, tinha uma fachada de empresa de reciclagem. Mas não, vendia esses vasilhames para falsificadores e ainda por cima sem higienizá-los. 7 toneladas de vidros que foram destruídos e que foram reciclados e que, segundo a Polícia Civil, acontece exatamente o que vocês disseram. 100 mil vasilhames que saem de circulação e que interrompem esse ciclo de falsificação de bebidas.
Voltando então a falar aqui de São Paulo, desde o dia 29 de setembro, quando os casos de contaminação por metanol começaram a ser confirmados, qual que é o balanço? Mais de 120 mil garrafas vazias apreendidas, mais de 20 mil garrafas com destilados também apreendidas, mais de 480 mil rótulos apreendidos e mais de 100 mil insumos apreendidos. Além disso, desde o dia 29, 36 pessoas presas por envolvimento ou suspeita de envolvimento na falsificação de bebidas e 15 estabelecimentos comerciais que tiveram as licenças cassadas. O que é que isso significa? Não podem nem comprar, nem vender, comercializar bebidas alcoólicas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no JR 23. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. O JR 23 traz sempre as informações do dia a dia, com utilidade pública, prestação de serviços e aquilo que mexe, com o seu cotidiano. Veja na reportagem. Para viabilizar o plano, os Correios negociam um empréstimo de cerca de 20 bilhões de reais com bancos públicos e privados, com garantia do Tesouro Nacional. O objetivo é equilibrar as contas da estatal até 2026 e voltar a registrar lucro em 2027. A operação de crédito, ela visa reequilibrar a empresa. Então, o que a gente está negociando de operação é para ter reequilíbrio da empresa em 25 e 26.
ter tempo de adotar as medidas que começam a impactar em 26, para em 27 a gente conseguir iniciar um ciclo de balanço em azul. Então a ideia é que em 27 a empresa já esteja reequilibrada. Segundo o presidente dos Correios, o crédito é essencial para recuperar o caixa e colocar em prática outras medidas de ajuste. Entre as ações previstas estão um plano de demissão voluntária, a renegociação de contratos com grandes fornecedores e a venda de imóveis ociosos. Nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa. E ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo. O programa de reestruturação que a gente está fazendo tem uma primeira visão de curto prazo, que ela está pautada num corte de despesa, tá? E aí com foco para a gente já mexer na eficiência operacional, na diversificação de receita, naquilo que a gente enxerga como viável para o curto prazo, e também numa recuperação da saúde financeira do caixa. Aquilo que é destaque pelo Brasil e o mundo, você confere agora no Minuto JR. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial advertiu nesta quarta-feira que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou em 2024 um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo. A Agência das Nações Unidas pede no documento ações urgentes para reduzir as emissões. O texto acrescenta que este foi o maior aumento desde o início das medições modernas em 1957. A Organização Meteorológica Mundial explicou que os novos recordes foram alcançados pelos 3 principais gases do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. No relatório anual, a agência da ONU aponta como responsáveis pelos aumentos as emissões contínuas de CO2 procedentes das atividades humanas e a intensificação dos incêndios florestais. Também cita a redução da absorção de CO2 pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos, o que ameaça virar um círculo vicioso climático. O ano passado também foi o mais quente já registrado, superando o recorde anterior de 2023. De acordo com a ONU, o calor retido pelo CO2 e outros gases do efeito estufa amplifica as condições climáticas e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no JR 23. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta,
psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço, eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Estamos de volta aqui no JR 23 e agora as informações do mundo da bola. Para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. O Santos fez um jogo de amplo domínio. Venceu o Corinthians por 3-1 na Vila Belmiro e abriu vantagem para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Zé Rafael e Barreal abriram 2-0 para o Santos ainda no primeiro tempo. Roleiser aumentou já na etapa final e Ranielli diminuiu para o Corinthians. O Santos chegou aos 31 pontos, segue na 16ª colocação, mas abriu 6 de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro do Z4. Boa noite. Bueno, hay parte de estrategia, de la parte táctica también es un factor importante en fútbol, mas acho que o principal fue la actitud, la agresividad para la presión, ese contagio de jugadores entre jugadores y ese contagio se fue para la torcida también y voltaba el apoyo de la torcida. Entonces, fútbol ten cosas de táctica, mas muchas veces o treinadores cuando ganamos o cuando se pierde una partida se hace mucho foco en la táctica, mas hay otras cosas que son tan importantes como esa. Yo que esa actitud, ese tipo de vontade para jugar a fútbol es mucho más que o táctica, ¿sí? Entonces, parabenizo a cada uno de mis jugadores, parabenizo a todo elenco también, a los jugadores que no participaron hoy, más treinan a una intensidad alta. Y también estoy muy agradecido, soy muy grato también con la torcida, porque bueno, cuando o recibimiento hoy fue muy bom, causaba emoción hoy, y precisamos deles, precisamos de la torcida, precisamos de você también. Você quieren a los Santos, você hace mucho que están con o time, entonces en los momentos difíciles y estamos en un momento difícil,
¿sí? Y ese apoyo lo vamos a continuar necesitando. A derrota acende alerta no Timão, que fica com 33 pontos na 12ª posição. Apesar do foco principal na decisão da Copa do Brasil, os Corinthians temem a campanha irregular no Brasileirão. O Corinthians volta a campo no sábado, quando recebe o Atlético Mineiro, às 18h30. Na segunda, o Santos pega o Vitória, na Vila Belmiro, às 21h30. Ambos os jogos valem pela 29ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras segue com folga na liderança do Brasileirão. E nem mesmo precisou aguardar pelo desfecho do clássico entre Botafogo e Flamengo para isso. Nesta quarta-feira, 15, no Allianz Parque, o Verdão recebeu o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada, e venceu de virada, e goleada, por 5-1. Com o resultado, o Alviverde foi a 61 pontos e manteve a vantagem de 3 sobre o Flamengo na ponta da tabela, após a vitória dos cariocas por 3-0 no Newton Santos. Os donos da casa largaram atrás no placar após o Massa Bruta estufar as redes de pênalti, com João, jogador revelado na base palestrina, mas foram buscar a virada com gols de Bruno Fuchs, Vitor Roque, 2x, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Tanto Palmeiras quanto Flamengo, que nesse momento disputam a liderança de forma direta, ainda têm um jogo a cumprir no Brasileiro e se enfrentam em uma espécie de final antecipada, no próximo domingo, 19, no Maracanã. O primeiro tempo foi equilibrado e começou com Palmeiras pressionando no ataque, já com Lucão defendendo o chute de Piquerez no minuto inicial. A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Massa Bruta começou a levar perigo à meta defendida por Everton. E foi a equipe do interior que tirou o 0 do placar. Aos 35 minutos, Rafael Claus foi ao monitor do VAR para checar um possível pênalti para o Bragantino e marcou após assinalar mão de Bruno Fuchs dentro da área. Na cobrança, João bateu com categoria e fez 1-0, marcando a lei do ex no Allianz Parque. Os jogadores do Verdão, e ainda mais o técnico Abel Ferreira, reclamaram muito da penalidade marcada e de forma efusiva. Apesar do baque após o gol, o Palmeiras buscou o empate ainda nos acréscimos. E com direito a uma redenção de Fuchs, que fez o 1-1 após testar firme depois de cobrança de escanteio. Na volta do intervalo, o Verdão chegou à virada logo com 13 minutos. Vitor Roque aproveitou a sobra dentro da área e estufou as redes para o 2-1. Aos 28, Felipe Anderson fez o terceiro. E com categoria. O camisa 7 pegou finalização na veia e ampliou. E perto do fim, Flaco, que foi poupado dos titulares após defender a seleção argentina na data FIFA, fez o 4-1. Vitor Roque marcou de novo e fechou o placar com o 5º gol. Sabes, eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, eu sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que os jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, a comprar em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações, e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. É o trabalho, a insistência, a persistência, e hoje é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não, faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse, é trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem, como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar.
Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Após mais de uma semana sem jogos e lambendo as feridas dos erros de arbitragem, Grêmio e São Paulo se encontram nesta quinta-feira, na Arena, na retomada do Brasileirão. Além da luta para subir na tabela, estará no centro das atenções a arbitragem de Davi Lacerda, do Espírito Santo, e de Rodrigo Nunes de Sá, o VAR, do Rio de Janeiro. Os dois clubes são os que mais reclamaram da arbitragem após a última rodada, nos dias 4 e 5 de outubro. O Grêmio reclama da expulsão de Kahneman e do pênalti de Marlon na derrota para o Bragantino. Já o São Paulo se queixa de erros na derrota de virada no clássico com Palmeiras, em especial o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, falou sobre as finanças e contratações, em especial de Oscar, que segue fora do time. A pergunta, acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis, até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. E o César Franca Basquete também é notícia aqui no nosso programa. Temos aí informações importantes. Confira. Isso, brigando, tentando desafiar, todo mundo tentando desafiar o atual tetracampeão. Não é mais hegemonia, a gente fala de dinastia. Então, nessa temporada nós teremos Bauru, Botafogo, Caixa Brasília, Caxias do Sul, Corinthians, Cruzeiro e uma das novidades: o Flamengo, o Fortaleza Basquete Cearense, o César Franca Basquete, KTO Minas, o Mogi Desk Manager, também o Osasco, que chega como campeão da Liga Ouro. Pato Basquete, a equipe do Paulistano, Pinheiros, o Rio Claro, o São José, o União Corinthians, Unifacis e Vasco da Gama. 20 clubes aí na sua tela pra gente ter o maior NBB Caixa da história. De 2 dos caras responsáveis pelo crescimento do basquete e essa união da Confederação Brasileira de Basquete e também da Liga Nacional de Basquete. Estou com o presidente Rodrigo da Liga, o presidente Marcelo também do CBB. Sejam bem-vindos. Começar com o visitante. Tudo bem, presidente? Conversar com o presidente Marcelo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Falar dessa união entre Liga Nacional de Basquete, entre Confederação Brasileira de Basquete. Como é que você vê essa temporada, essa nova que se inicia do NBB Caixa? Bom dia. Maravilha. Eu, na realidade, nunca tinha vindo a uma festa do NBB. Estou impressionado, né, como a adesão, como as pessoas curtem, como é tão bem executado a festa, no geral, né? Eu acho que isso já é prenúncio de um campeonato que vai vir aí repleto de sucesso, tá? Esse momento novo que a gente está vivendo é um momento que foi costurado pelo Rodrigo e pelo então presidente da CBB, Gui Peixoto, desde meados do ano passado e que culminou, na realidade, agora com essas ações e foi feito tudo a 4 mãos, de uma maneira muito responsável. E o Rodrigo foi uma pessoa que sempre acreditou nesse momento. E a gente vai procurar fazer como a gente sempre fez lá dentro da CBB. Se é para estarmos na festa, vamos estar de corpo e alma. E a partir desse momento, então, foi selado ali uma parceria em que nós somos um grande parceiro do NBB. A gente vai estar de mãos dadas. As dificuldades que porventura apareceram, nós vamos estar procurando superá-los juntos. Rodrigo, o presidente falou também, né, a importância de se trabalhar a 4 mãos, de se criar pontes, né?
Quem ganha com tudo isso é o basquete, é o torcedor. A gente vê o Brasil, a seleção brasileira, essas últimas conquistas. Os Estados Unidos virou freguês de novo, né? Impressionante. Com muitos atletas do NBB, com essa formação. Fala o que também dessa união entre Liga Nacional e também a Confederação Brasileira de Basquete, presidente? Bom dia. Bom dia, Gerson. Bom dia, Marcelo. Agradecer de novo aqui, a gente estava conversando aqui fora do ar. Agradecer e festejar a presença do Marcelo aqui conosco. Ele bem falou na resposta dele. Costuramos essa parceria aí com muito cuidado, com muito respeito e com o basquete em primeiro lugar, né? Que é o que nos une, o que nos move, a paixão pelo basquete. Então, assim, muito contente a gente lançando aqui essa temporada com o Marcelo, representando a CBB aqui, essa parceria com a Liga. É a nossa 18ª, Marcelo, temporada. Estamos ficando maior de idade o NBB e vamos bater o recorde de equipes participantes esse ano com 20 equipes. Então, assim, eu vejo com muita satisfação essa retomada dessa parceria com a Confederação. Nós já temos aí, devagar, mais fortes, fazendo coisas em conjunto, projetando coisas para frente, unidos, porque no fim, para terminar, como começamos a sua pergunta, Gerson, quem ganha é o basquete e nós somos apaixonados pelo basquete. Então, é disso que nós estamos falando aqui, trabalhar em prol do basquete. A gente carrega essa responsabilidade por estarmos vivendo um bom momento no basquete. Eu estou vivendo um momento excelente na minha carreira, com vários títulos, inclusive o título da Copa América. Há 2 meses atrás, um título muito especial para mim, foi meu primeiro título internacional com a seleção brasileira. Então, e vocês me convidaram aqui para o palco como um jogador muito experiente, só que em 2008, quando o NBB começou, eu tinha 12 anos, eu estava sendo campeão paulista de basquete sub-12, enquanto eu assistia o Alex jogando a final, o Lula Ferreira, que era o comandante, se não me engano, do Brasília na época, muito tempo. Joguei com o Chamel no Pinheiros quando eu tinha 16 para 17 anos, e ele estava no auge da carreira já. Então, eu vejo que o tempo está passando para mim, né? Eu como jogador experiente hoje e no atual campeão brasileiro, para mim é muito especial. E eu relembro de toda a minha trajetória, desde quando eu era menininho e sonhava em um dia poder jogar ao lado desses caras, contra eles. Para mim é uma honra, eu fico muito, muito feliz, muito honrado. E vindo entrando numa temporada que promete ser a maior da história, e com essa responsabilidade de ter o time a ser batido, que eu não vou, nós sabemos que a gente trabalha muito lá em Franca, eu jogo na capital do basquete, então eu sei que tem toda uma certa pressão, mas que a gente corresponde muito bem. E o nosso objetivo é sim ganhar mais um título, mas a gente sabe que esse campeonato vai vir muito forte, com muitas equipes qualificadas, que se reforçarem, equipes que estão chegando agora e que estão fazendo um grande investimento para que esse campeonato seja principalmente muito disputado. Sistema de disputa aí na sua tela. Então, 20 equipes jogando entre si, entre turno e retorno, na fase de classificação. Os 16 melhores avançam para os playoffs, disputados em melhor de 5 jogos, que é o formato 1-2-2. O time de melhor campanha faz o primeiro jogo em casa, depois 2 jogos fora e termina os 2 em casa. Desde as oitavas de final até a grande final da competição. Nessa temporada, teremos rebaixamento. Os 2 últimos colocados vão para a Liga Ouro. A Liga Ouro 2026 acontece entre janeiro e abril e uma equipe sobe para o NBB Caixa na próxima temporada. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Costumo dizer, audiência qualificada do JR23. Um abraço, boa noite e até amanhã.